13 de setembro de 2021, estamos dando início a mais uma sessão do programa Saber Mais, da Abraão Rio, Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. E hoje nós teremos uma sessão especial, onde o nosso presidente da Academia da Abraão Rio, o João Padrão do Espírito Santo, nos brindará com uma palestra em homenagem a uma liderança rotária que nos falará em breve sobre isso. Eu não vou dar spoiler aqui a vocês sobre o assunto, porque é um assunto que vai suscitar aqui algumas emoções. Então, para dar início à nossa reunião, quem vos fala é Tácito Melo, sou associado representativo do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca. Minha classificação em Engenharia Civil Construções, ocupo a cadeira 21 da Abraão Rio, cujo patrono é o companheiro Ernesto de Araújo. O nosso palestrante, João Padrão do Espírito Santo, também associado do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca, governador do Distrito 4.570, período 2001-2002, e digo isso porque a palestra de hoje tem tudo a ver com este período. João ocupa a cadeira de número 7 da Abraão Rio, cujo patrono é o companheiro Alberto Pires Amarante. Presidente Joper, a palavra é sua, que tenhamos uma boa reunião. Companheiro Tácito, amigas e amigos que estão conosco nesta sala neste momento e que assistirão a partir daqui no canal do YouTube da Abraão Rio este depoimento que nós pretendemos deixar registrado. A Abraão Rio, a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, desde sua fundação tem como propósito produzir saber e colocar o saber à disposição da sociedade. Nesse sentido, no último dia 11 de setembro, há 2 dias atrás, nós tivemos um marco na história da humanidade. O atentado às Torres Gêmeas de Nova York e às unidades nos Estados Unidos. 20 anos se passaram. E esta data para nós, rotarianos, particularmente da cidade do Rio de Janeiro, tem um significado todo especial. E por esta razão, nós decidimos fazer deste programa especial, Saber Mais, um documento histórico para deixar registrado em nosso canal sobre este episódio do dia 11 de setembro de 2001, de rotarianos na cidade do Rio de Janeiro. E procuramos sintetizar isso dizendo que este momento, para nós, foi uma lição de liderança. Nesta sala temos hoje, pelo menos, 3 protagonistas desta noite. Quem lhes fala, eu que era governador do Distrito 4.570, o companheiro Tácito Melo Barbosa, secretário distrital de então, e a companheira Amália Maria da Costa Sena, líder da nossa comissão de companheirismo daquela época a nível distrital. É provável que outras pessoas mais que estiveram conosco naquela noite possam... e o companheiro Fernando Quintela, de Roraima, do Rotary Clube de Boa Vista, Caçari, que se deslocou daquela capital para a cidade do Rio de Janeiro para prestigiar esta noite a qual vamos nos referir. Vou fazer um relato histórico de improviso e, evidentemente, por razões naturais, se a emoção, em algum momento, embargar a minha voz, é absolutamente natural. Quem me conhece sabe que eu não controlo a minha emoção, muito pelo contrário. Deixo-a fluir com absoluta naturalidade. E relembrar os momentos de 20 anos atrás, desta noite, sem dúvida nenhuma, me faz tocar fundo em minha emoção. A noite de 11 de setembro de 2001 começa, na verdade, em fevereiro do ano de 2001. Isso porque, naquele período, fevereiro de 2001, 38 governadores, entre eles o companheiro Boa Sorte, que está presente nesta sala, nesta tarde, estivemos em treinamento na cidade de Anaheim, na Califórnia, liderados pelo companheiro presidente de Rotary International, Richard King. Este é um dos segredos do Rotary. Líderes que não se escolheram,
e que não se conhecem passam a formar uma equipe. E assim foi. De repente, Joper Padrão, carioca, liderando o distrito mais antigo de língua portuguesa em todo o mundo, se desloca para a Califórnia e lá, no aeroporto, encontra com 37 outros líderes. Passávamos ali a fazer aquilo que nós chamamos hoje do ninho das águias reais. Isto porque, ao nos deslocarmos para os Estados Unidos, tivemos os primeiros momentos com o nosso futuro presidente de Rotary International, um californiano, Richard King, e sua esposa. E Richard King, ao estar conosco, começa a nos levar para uma grande jornada. Uma jornada que nos leva à união, que permanece até hoje, uma união, eu diria, indissolúvel, uma união que nos leva a conduzir os propósitos de Rotary até hoje com muito entusiasmo, e uma união que nos faz crer naquilo que o nosso líder, que naquele momento se apresentava a nós, o advogado californiano, nos propunha que nós interpretássemos e assumíssemos em nossas vidas. Este ilustre californiano começa a sua vida como um cantor em Las Vegas. E conhece lá em Las Vegas sua esposa, que era crooner, que era dançarina dos cassinos de Las Vegas. Lá se unem, lá formam uma família. Richard King forma-se em direito, faz-se um dos mais brilhantes advogados dos Estados Unidos e de uma banca que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, tem condições de advogar no Supremo Tribunal daquele país. Um ilustre advogado. Mas um homem que não perdeu, não se distanciou de suas origens. Não obstante ser um grande advogado, de respeitabilidade em todos os Estados Unidos, não obstante o fato de ser um rotariano que alcançou a maior função dentro de nossa organização, presidente de Rotary International, continuou um amante da cultura, um amante das artes, um amante do canto, um amante da dança, um amante daquilo que mexe com a emoção das pessoas. E assim, esse californiano, ao se preparar para encontrar com os seus 538 governadores de todo o mundo, adota símbolos. Um deles eu estou usando esta tarde, o paletó preto. Dizia ele que nós seríamos, e boa sorte está com o seu, os governadores do blazer negro. Como um bom californiano, adota como um símbolo maior uma águia. A águia que simboliza o poder dos Estados Unidos da América. E ele dizia que nós seríamos, e lá está boa sorte com a sua águia, e eu com a minha aqui ao meu lado, ele dizia que nós seríamos como águias. Dizia, líderes são como águias, não se encontram em profusão. Viajam sozinhos, mas sabem a sua missão. E assim, Richard King cria e traduz para nós o seu lema. E aonde ele vai buscar inspiração para seu lema? Como um homem culto, como um homem voltado à cultura desde sempre, ele busca o seu lema num clássico da literatura inglesa, não da literatura norte-americana. E ele vai buscar o seu lema num clássico de Dickens, Contos de uma Noite de Natal, onde um senhor empresário bem-sucedido, mas infeliz, ao tentar o suicídio, numa noite de Natal, encontra-se com o fantasma de seu sócio. E no diálogo que este homem mantém na ponte, ao tentar o suicídio com seu sócio, o fantasma dele, ele estabelece uma dúvida, um dilema. Será que ele terá feito durante sua vida o que devia ter feito? E aí Richard King busca, nesse momento, a inspiração para dizer para nós: a humanidade é a nossa missão. Isso traduzido para o português em inglês, Richard King coloca o seu lema de uma forma mais contundente e mais clara diante do clássico de Dickens. Mankind is our business. A humanidade é o nosso negócio. Porque quem tentava o suicídio era um homem de negócios conversando com um fantasma
seu sócio, homem de negócios, que faz ele ver de que ele tinha desperdiçado sua vida por não dedicá-la ao próximo, ao menos favorecido. Então, Richard King traduz para nós 3 símbolos: o paletó negro, a águia real e o seu lema: a humanidade é a nossa missão. Estava eu com os meus companheiros 37 governadores do Brasil nas salas de treinamento, quando sou tirado de uma dessas salas pelo nosso diretor brasileiro, Antimo Vezoso, paranaense. Antimo Vezoso me convida a sair da sala de treinamento e diz: governador Jopper, você é o governador onde está o Rotary do Rio de Janeiro. E nesta tarde eu saúdo a presença da presidente Odete, que será a presidente do centenário do mais antigo clube de língua portuguesa entre todos os países de língua portuguesa de todo o mundo. E nessa condição, Antimo Vezoso me tira da sala de treinamentos assim: precisamos conversar agora com o presidente Richard King. Evidentemente, me retiro da sala, vou ao encontro do presidente King com o nosso diretor, e ao chegar lá, Richard King abre uma agenda. À época não tínhamos essas facilidades que temos hoje de eletrônicas, e ao abrir essa agenda, eu disse: governador Jopper, é uma tradição o presidente visitar o Rotary Club do Rio de Janeiro. Eu quero marcar contigo essa data. E disse eu a ele: mas eu tenho que ligar para o Rio de Janeiro para conversar com a presidente do Rotary do Rio de Janeiro, companheira Christa Bonhoff-Grum, a primeira mulher a presidir o Rotary do Rio de Janeiro em toda a sua história naquele período, e eu preciso conversar com ela. Ele vira-se para mim e diz assim: você não entendeu, nós 3 vamos marcar aqui e agora a data, depois você conversa. Eu digo: pois não. Ele abre e diz assim: 11 de setembro estarei no Rio de Janeiro. Eu digo: pois não. Ele diz assim: chegarei 3 dias antes, sairei 2 dias depois. Portanto, vou permanecer na cidade do Rio de Janeiro 5 dias. No dia 11 de janeiro, eu estarei inteiramente à sua disposição. Os 3 dias antes e os 2 dias depois, eu quero que você me deixe livre. Não quero nenhum tipo de compromisso na sua cidade. Eu digo: pois não, assim será feito. E assim encerramos essa breve reunião. Agradeci a Vezoso, me despedi de Richard King, e fui voltado para a sala de treinamento, pensando como é que eu chego para a minha presidente Christa e eu digo para ela que no dia 11 de setembro ela vai ter um compromisso com o presidente do Rotary International. Não sei, isso é um problema meu. Ao voltar para o Brasil, eu voltava me questionando: como é que eu vou chegar para brasileiros e vou dizer para esses brasileiros que o nosso símbolo é uma águia? Para vocês terem uma ideia, o Zoológico do Rio de Janeiro, que é um dos melhores zoológicos do mundo, não tinha uma águia. Eu tentei, inclusive, importar uma águia norte-americana durante o meu período, para que o Zoológico do Rio de Janeiro passasse a ter uma águia, porque não tínhamos a águia norte-americana. Imaginava eu como traduzir esses símbolos. O paletó negro, no bolso do paletó, este tipo de adereço, muito bonito, muito simpático, dizendo que a humanidade é a nossa missão, todo bordado a ouro, com o símbolo do Rotary no meio. Eu digo: isso é fácil. Eu vou pegar o meu, que eu tenho no bolso do meu paletó, vou mandar fazer, não tem problema. Como é que eu vou traduzir a mensagem da humanidade é a nossa missão para os meus companheiros? Isto, para mim, vai ser um problema. Como é que eu vou traduzir este lema? É o meu desafio. Mas o meu desafio maior: como é que eu vou fazer esses caras, brasileiros, cariocas da gema, a sua maior parte, entenderem que a águia passa a ser o nosso símbolo? E aí, como nada é por acaso, Maktub, estava escrito, um insight. Eu lembro de Leonardo Boff, que naquele momento acabava de editar um livro, que é um clássico, e que, para mim, é um livro que tem um valor todo especial. Leonardo Boff acabava de editar um livro a partir de uma fábula que vem da África, a águia e a galinha. E aí, diante de lembrar deste livro de Leonardo Boff, eu digo: está fácil, porque eu vou traduzir o símbolo da águia
através desta metáfora que Leonardo Boff exporta da África. E esta metáfora tem tudo a ver com os nossos desafios como rotarianos. Chegando ao Rio de Janeiro, eu me encontro com um governador assistente que era de Petrópolis. E conversando com este querido governador assistente, eu digo para ele, olha, eu vou te dar uma primeira missão. Qual é? Eu disse assim, eu gostaria de ter Leonardo Boff na nossa conferência distrital, que nós faremos em 2002. Vejam, isso nós estamos falando de fevereiro de 2001. E aí esse querido compadre diz assim, eu vou ver a agenda dele, se ele tiver com a agenda livre, ele estará conosco. Aonde vai ser a conferência? Eu digo, não sei. Qual vai ser a data? Eu digo, não sei, mas eu quero Leonardo Boff conosco. E ele vira-se para mim e diz assim, Joper, não sei como está a agenda dele, mas ele estará conosco, porque Leonardo Boff é meu afilhado. Eu digo, as coisas começam a ter um certo rumo. Eu tinha, à época, 67 presidentes. Um deles está presente nesta sala, companheira Zenilda. E aí, pensando nesses presidentes, eu imaginei como eu poderia impactá-los. Eu tinha comigo, porque tinha trazido dos Estados Unidos, as águias, esta que tem aqui na minha lapela, essas eu tinha trazido bastante, e tinha comigo este bottom, que era o bottom que Richard King propunha que fosse o nosso símbolo. Eu digo, bom, então eu tenho o que vai ser colocado no blazer dos presidentes, vou mandar confeccionar, eu tenho os bottoms, tenho as águias, agora eu preciso traduzir para os meus presidentes a simbologia de Leonardo Boff. Viro-me então para este meu saudoso companheiro, governador assistente, e digo para ele, agora que eu te der a primeira missão, vou te dar a segunda. Ele, qual é? Eu disse assim, eu quero que o Leonardo Boff autografe 67 livros, nominalmente, um para cada presidente, do seu livro A Águia e a Galinha. Porque no dia da posse, essas pessoas, essas mulheres e esses homens terão no seu assento o livro de Leonardo Boff, autografado nominalmente a cada um deles. Ele disse assim, isso não é problema. Leonardo vai autografar, me dá a lista nominal dos teus presidentes que ele vai autografar. E assim Leonardo fez. E assim nós começamos nossa trajetória. Um bando de malucos, um bando de dedicados rotarianos e rotarianas que se uniram em torno de um governador que eles tinham escolhido pelo voto direto, porque essa característica nos marcava. Eu não fui governador eleito pelo meu colégio de governadores e jamais seria. Eu fui recusado 2 vezes e, portanto, eu sou aquele governador que, pelos manuais de Rotary, é considerado governador recorrente. O meu clube apresentou o meu nome para o voto direto dos clubes e nós tivemos 78% dos votos dos clubes. Então, eu, diferente de Richard King, que eu não tinha escolhido para ser meu presidente, era um governador escolhido pelos meus presidentes. E tinha com eles um laço de compromisso de fazer dar certo, dedicando a eles e dedicando à causa de Rotary o melhor que eu pudesse fazer dentro da minha vida, não da minha vida rotária, da minha vida profissional, da minha vida familiar, da minha vida de pessoa, da minha vida, num sentido mais amplo. Assim foi, num momento memorável, com a escolta da Polícia do Exército, com o hino nacional cantado à lapela, no Tijuca Tênis Clube, claro, o clube do bairro onde resido, do bairro onde tenho a minha base rotária, onde mais de 500 pessoas reunidas, com autoridades, com tudo que tinha direito, fizemos a posse desses presidentes. E formávamos ali, Tasso, Amália, eu, Zenilda, todos nós, um grupo muito unido. Disse a vocês que tinha um desafio. Como é que eu ia traduzir este lema, a humanidade é a nossa missão, para essas pessoas? Em reuniões preliminares, e Tasso esteve presente a todas elas, Tasso esteve presente em toda a trajetória rotária, desde antes de tudo até hoje. Então, em reuniões preliminares, discutindo com a equipe como fazer, nós decidimos de que eu não seria um governador repetitivo, de que eu não iria, durante 67 visitas oficiais,
repetir o mesmo discurso com o lema da humanidade é a nossa missão, isso seria cansativo. Decidimos, então, que eu faria discursos personalizados para cada clube, inspirados numa canção popular brasileira, norte-americana ou portuguesa, e que, num verso dessa canção, eu procuraria encontrar uma conexão com o lema Humanidade é a nossa missão. E assim, eu iria escrever 67 discursos personalizados, de acordo com as características de cada clube, com a canção que foi escolhida para aquele clube e com a parte da canção que associava ao lema. E, ao final desta maluquice, a companheira Amália, que está nessa sala, tinha como missão pegar a letra desta música e distribuir 10 minutos antes de eu sair da tribuna, acabando o meu discurso, para todos na sala, de modo a que ela, com a equipe de som, colocasse a canção quando eu me despedisse do público, para que todos entoassem aquela canção que havia sido escolhida para aquele clube. E assim foi. Conseguimos mais do que 67. Foram, na verdade, 73, porque nós criamos mais de 6 clubes num único ano rotário. E assim, e essa história que eu conto a vocês, não é para fazer a apologia de um rotariano, mas é para vocês entenderem o momento de 11 de setembro, que tinha sido marcado em fevereiro de 2001. O tempo vai avançando, as visitas oficiais se iniciam, a primeira delas ao Rotary Clube de Brasipina, o bairro onde eu nasci praticamente, Penha Circular, e quando chega setembro, nós tínhamos feito um belo de um planejamento, como é de meu hábito, planejar tudo o que faço. Quando vai chegando em setembro, as visitas oficiais vão rareando antes de 11 de setembro e logo após 11 de setembro. Então, em 11 de setembro, nós damos um pequeno intervalo de 2 visitas antes, de 2 visitas depois, para poder concentrar em 11 de setembro a nossa energia. Richard King, que foi um inovador, que é um homem decisivo na história moderna de Rotary, porque cabe a ele transformar o Rotary através do planejamento estratégico que ele implanta em seu período. Quando nós chegamos a Anaheim, boa sorte deve lembrar disso, nós recebemos, todos nós, um passaporte, como este que eu tenho aqui em minhas mãos. Parece um passaporte? E é. E cada um de nós, governador, ao receber esse passaporte, dentro dele tem uma série de missões, instruções e missões. E depois de Tico e Teco conseguirem entender o que era isso, eu descobri que durante os dias de treinamento, não me lembro mais exatamente quantos, talvez 7 dias, nós tínhamos que, além de participar das salas de treinamento, passar por uma série de estágios, uma série de estandes, uma série de pessoas, uma série de fatos, para carimbar o nosso passaporte, dizendo que nós tínhamos visto coisas sobre a Fundação Rotária, sobre o intercâmbio internacional de jovens, sobre uma série de fatores. E aí eu digo para mim mesmo, poxa, que coisa genial esse cara criou. Eu vou ter que sair daqui com um passaporte todo carimbado, como se fossem visas, né? Como se fossem vistos de consulados, para eu voltar ao Brasil dizendo assim, eu estou diplomado governador. E aí, ao chegar ao Brasil, o que a nossa equipe distrital faz? No tácito, manda fazer os passaportes. Todos os nossos presidentes receberam seus passaportes. E nesses passaportes, à semelhança do que Richard King nos propunha, nós estimulamos os clubes a fazerem visitas entre clubes. Então, quando um clube visitava o outro, carimbava o passaporte do presidente. A ir ao programa de intercâmbio internacional de jovens, carimbava. Ao fazer o Raila, carimbava. Ao contribuir para a Fundação Rotária, carimbava. Até que chega um momento neste passaporte que os clubes, ao final dele, são instados, são várias as páginas, mas são instados a participarem da visita oficial do presidente Richard King. Esta é a última página do passaporte. Portanto, os presidentes, no dia 11 de setembro de 2001, estariam com o presidente Richard King, numa sala, tudo isso combinado com ele, lá em Anaheim,
numa sala anterior ao salão onde estariam presentes todos, para que ele fizesse com os presidentes do nosso distrito aquilo que ele fez com os 538 governadores de todo o mundo. Ele de um lado, a esposa dele do outro, ele autenticaria o passaporte e tiraria uma foto com o casal presidente do clube, de modo a que o casal presidente do clube levasse consigo o passaporte visado por Richard King e uma foto do casal presidente com o casal presidente do Rotary International. Tudo marcado, a reunião começaria às 7 horas da noite. Decidimos que nessa noite nós teríamos um grande momento. E aí, conversando com o Tássio, discutindo com o Bem-vindo, com o querido Zé Moutinho Duarte, nós pensamos como nós podemos dar grandiosidade a essa visita. E aí imaginamos, Dona Zilda Arnes pode receber uma comenda de companheiro Poerge, porque ela não tinha até então esse título. E aí negociamos, através da Cúria, chamamos a Cúria, Dona Zilda Arnes, vamos trazê-la no dia 11 de setembro? Vamos. Abrimos a agenda de Dona Zilda e confirmamos a agenda dela. Estamos no Rio de Janeiro, capital do samba. Tínhamos que ter uma escola de samba no dia 11 de setembro, Beija-Flor de Nilópolis, que é a escola de samba que tem grande reputação em nosso meio. Nilópolis é uma cidade que era do nosso distrito, continua sendo. Naquela época, o distrito alcançava a capital do Rio de Janeiro, as cidades da Baixada Fluminense e Petrópolis, a única cidade da região serrana. Então, vamos trazer a escola de samba de Nilópolis. Não se traz uma escola de samba de Nilópolis na véspera. Então, isso tudo programado com meses de antecedência. 11 de setembro, a escola de samba estaria conosco. Temos que ter um discurso de alguém que fale em bom inglês para alguém que sabe entender bem em inglês. Quem é que vai falar para Richard King? Fomos pegar no Rotary do Rio de Janeiro um exemplar rotariano, uma pessoa inacreditável, a quem devo muito na minha vida rotária, Condorcet Rezende, um ilustre advogado. Então, seria um advogado falando para um advogado. E este advogado carioca era nada mais, nada menos do que o dono de uma das bancas mais respeitadas do Brasil. Portanto, seria um grande advogado brasileiro falando para um grande advogado norte-americano. E como Condorcet era um intelectual, ele iria falar para Richard King em inglês. Então, Condorcet prepara seu discurso. Tudo preparado, convites são soltos, e nós temos, então, a adesão de brasileiros de todas as partes do Brasil. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, brasileiros que vieram de Roraima, Fernando Quintela, que vieram do Acre, Jorge Pinheiro, que vieram de Goiás. Veio rotariano de todos os distritos do Brasil, de todos os estados brasileiros. Tudo marcado para uma recepção no Jockey Club do Brasil, um local clássico da cidade do Rio de Janeiro, que para se fazer uma reserva tínhamos que fazer com quase um ano de antecedência. Então, imaginem a cena. Fevereiro de 2001, marcamos uma data, uma agenda. Volto dos Estados Unidos e monto com a nossa equipe todo esse conjunto estruturado para incentivar os Rotary Clubes do Rio de Janeiro, do Distrito 4.570, a fazerem melhor seu trabalho rotário. Colocamos 2 pontos centrais nessa trajetória, além das visitas oficiais. A Conferência Distrital, que seria ao final do período rotário, e, em 11 de setembro, a visita do presidente Richard King. 3 dias antes de 11 de setembro, Richard King chega ao Rio de Janeiro. Nessa história tem fábulas que são vencidas. O presidente de Rotary International tem status de mandatário de país estrangeiro. Então, temos que ter a Polícia Federal para escoltá-lo, temos que ter... Aí a gente descobre que não é bem assim, de que ele era uma personalidade internacional de destaque, sim, mas não tem equivalência ao presidente de um país, mas nem por isso deixamos de ter a sua segurança garantida com a Polícia Federal, com a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, com tudo que é estrutura
que vocês possam imaginar, de modo a que nós pudéssemos garantir que ele chegaria ao Rio de Janeiro, faria o seu trabalho conosco no dia 11 e 2 dias depois voltaria para o seu rumo de sua trajetória de presidente. Colocamos Richard King na suíte presidencial do Copacabana Palace, o melhor hotel, um dos melhores hotéis da América do Sul, o melhor hotel, certamente, o mais clássico de todo o país, e na suíte presidencial, nada menos do que isso. Preservamos a ele os 3 dias que ele nos pediu, sem que fosse incomodado. Designamos um companheiro para ser o seu aide, que foi o saudoso companheiro Carlos Henrique de Carvalho Frois, do Rotary do Rio de Janeiro, mas recomendamos a Frois, por favor, não fique junto do King, deixa o King com a esposa dele à vontade. E assim o Frois, um outro ilustre advogado, presidente da Rotary Brasil, primeiro fundador da Academia Rotária de Letras do Brasil, deixamos esse ilustre advogado numa atitude absolutamente secundária. Então, como é que era o esquema nesses 3 dias que antecederam? O King saía de manhã do Copacabana Palace, pegava o carro que estava à sua disposição, a escolta da polícia ia atrás, e atrás disso ia o Frois. Humildemente. O King decidia entrar no shopping center, a escolta ia atrás, e o Frois ia atrás, mas sem incomodá-lo. Seguimos exatamente a receita que ele nos pediu. Quero ficar 3 dias antes, sem ser incomodado. Chega 11 de setembro, toda a estrutura preparada, me cabe, no dia 10, checar. Condorcet, como é que está? Tudo bem, Jopa, o discurso está pronto, estou te mandando. Ok, obrigado. Aí me manda o discurso. Companheiro de Nilópolis, como é que está a escola de samba? Não, tudo bem, pode ficar tranquilo, vão ter tantos, não sei o que, ok, tudo bem. Pessoal que vai cuidar lá do Jockey Club, como é que está? Não, tudo bem, pode ficar tranquilo, jantar, recepção, tudo preparado. Eram 500 e tantos talheres, uma coisa assim. Nós não queríamos fazer um mega encontro, o nosso encontro não seria marcado pelo superlativo do número de pessoas, mas pela representação dessas pessoas. Ligo para a nossa equipe de governadores assistentes, como é que estão presentes? Todos marcados. Não faltou um presidente sequer. Todos estiveram presentes, todos. E aí, no dia 11 de setembro, 8 horas da manhã, acordo, faço meu de jejum, cumprimento minha esposa como é de hábito, vou para o computador, e no meu computador, para redigir meu discurso, para retocar meu discurso da noite, tem diante de mim um televisor. Então, eu estou digitando no computador e atrás do computador um televisor ligado. O televisor estava sem som. E aí, de repente, eu vejo, por volta das 9 horas da manhã, as 2 torres gêmeas que eu tinha visitado, achava interessante, vejo um avião entrar na primeira torre. E aí digo assim, esse filme aí eu ainda não assisti. Porque naquele instante, o que minha cabeça conseguia elaborar era que eu estava diante de um filme hollywoodiano. E aí eu continuo redigindo o meu discurso, até que eu vejo um segundo avião entrar na segunda torre. Aí eu digo assim, que filme é esse? E eu continuo o meu discurso até que eu começo a ver as torres caírem. E aí, quando eu vejo as torres caírem, boto som na televisão e aí descubro que nós estávamos diante dos atentados terroristas de Nova York. Paro, fico estático diante disso, meu discurso pronto diante de mim, e eu digo para mim mesmo, o que é que eu faço da minha vida? Eu tinha um conselheiro pessoal e eu tinha o patrono da minha conferência distrital. Meu conselheiro pessoal, companheiro Bem-vindo Augusto Dias, governador experiente. Eu tinha com Bem-vindo uma combinação. Eu diria para o Bem-vindo o seguinte, eu vou precisar dos seus conselhos como governador experiente que você é. Me faça uma gentileza, me dê o conselho. Se eu fizer diferente do que você me aconselhar, eu vou te explicar por quê. Mas, por favor, me deixe fazer. E assim nós combinamos desde o primeiro momento. Quando eu vejo essa cena diante dos meus olhos e eu fico estático, o que eu faço? Vou consultar meu conselheiro pessoal, telefone, bem-vindo, atenção, já viu a televisão? Estou vendo, estou estarrecido. Eu digo, o que é que eu faço?
que eu faço com a noite de hoje? Aí não vou dizer qual foi o conselho de um, nem qual foi o conselho de outro. Sei que um me disse assim, cancela tudo. Sei que o outro me disse assim, reflete 2 vezes, age com teu coração. E aí, de Ligudo Bem-vindo, ligo para José Moutinho Duarte, o patrono da conferência, o governador mais respeitado de todo o distrito. Eu digo que José Moutinho Duarte, se tivesse uma palavra para traduzir sua vida, eu diria dignidade. E aí ligo para Bem-vindo, tenho uma opinião, ligo para Duarte, tenho uma outra opinião. As 2 opiniões eram divergentes, e uma delas me tocou profundo, segue teu coração. Desligo os 2 telefones, ligo para o Copacabana Palace, quero falar com a suíte presidencial, atende uma voz sonolenta, eu me dirijo em inglês dizendo, bom dia, King, aqui quem te fala é o governador Joper Padrão, você já assistiu o noticiário? Esse não, eu acabei de acordar. Eu digo assim, então, por favor, ligue a televisão da sua suíte, porque acaba de acontecer os atentados terroristas de Nova York e do Pentágono nos Estados Unidos. E eu preciso que você me oriente o que fazer esta noite. O King, sem se abalar, ele diz assim para mim, governador Joper, me dê meia hora, volte a me ligar em meia hora. Pois não, desliguei o telefone. Posso dizer a vocês que foram 30 minutos longos. Talvez não tenham sido os mais longos da minha vida, porque os mais longos eu os passei na África, em Luanda. Mas esses 30 minutos foram marcantes, porque eu contei cada um desses 30 minutos. Quando deu exatamente 30 minutos, eu pego o telefone, Copacabana Palace, suíte presidencial. O que eu faço, presidente King? Ele vira-se para mim e diz em alto e bom tom, governador Joper, eu sou um cidadão californiano nos Estados Unidos. Aqui, eu sou o presidente de Rotary International. Prossiga com toda a sua programação. Nós não vamos decepcionar nossos companheiros rotarianos. Eu não questionei o presidente Richard King. Apenas disse para ele, presidente, assim será. Eu quero saber de você a que horas o carro lhe pega no Copacabana Palace. Ele disse como está programado. Às 19 horas, o carro esteja aqui às 17 horas, o carro esteja aqui na porta do Copacabana Palace. Eu e minha mulher Cheryl estaremos dentro do carro e iremos para o local indicado. Desligo o telefone dele, ligo para Bem-vindo, retroalimento, ligo para Duarte, retroalimento, ligo para Tasso, retroalimento, vou ligando para cada membro da equipe. E aí, o que faço? Condorcet. O discurso do Condorcet era um discurso absolutamente alegre, como convinha um carioca, dizendo, antes da escola de samba entrar em cena, que o Richard King seria ovacionado por uma escola de samba porque ele gostava, desde os seus tempos de Las Vegas, de música, ele e a esposa dele. Eu digo, Condorcet, como é que a gente faz? O Condorcet disse assim, Joper, deixa comigo, sou advogado, vou consertar o discurso agora. E aí o Condorcet mantém o charme do seu discurso, mas, claro, que dá um tom mais solene ao seu discurso. Ligo para o pessoal de Nilópolis e digo assim, como é que a gente faz a escola de samba fazer o seu trabalho, mas de uma forma moderada? E aí o pessoal foi impecável, disse assim, pode deixar conosco, a gente sabe fazer isso. Nós vamos estar lá. As nossas cabrochas vão estar lá, os nossos estandartes vão estar lá, nossa bateria vai estar lá, você não vai se decepcionar. E eu não me decepcionei. Ligo para os nossos governadores assistentes e digo assim, atenção, gente, tudo mantido conforme programado. Os governadores assistentes não tinham entendido nada. Como é que era? Tudo mantido conforme programado. Todos nós, juntos às 6 horas da tarde, lá no Jockey Club, todos nós preparados, presidentes em fila por ordem alfabética, vão visar seu passaporte, vão tirar, blá, blá, blá. Tudo bem? Tudo bem, Joper. Como eu fui eleito por esses presidentes, a nossa harmonia era total e absoluta, era sintonia pura. Então, não era dizer que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é nada disso, não. Aliás, essa semana aprendi com o companheiro Weiner, que é um teólogo da Academia Rotária de Letras, de que há uma diferença
entre a terminologia do pastor. E o Wagner me ensinou, porque eu não sabia disso, de que o pastor com seu rebanho, ele não vai à frente do rebanho, ele vai atrás do rebanho. Ele segue as ovelhas. Ele não conduz as ovelhas. E aí, eu percebendo isso, eu digo assim, bom, então, os presidentes estarão lá, os governadores, os assistentes estarão lá, a escola de samba estará lá. Atenção, aí a equipe que estava incumbida de Dona Zilda Arnes, já está no Rio de Janeiro, estará lá. Tínhamos convidado políticos locais para elevar o nível com Dona Zilda Arnes. E políticos, alguns rotarianos, outros não. Ligo para a equipe que cuidava disso, pode ficar tranquilo. Ligo para a equipe de segurança, pode ficar tranquilo. Por volta de meio-dia, eu tinha dentro de mim a tranquilidade, a paz, de que a humanidade continuava sendo a nossa missão. De que ela não tinha sido abalada, por mais delicado que fosse o momento histórico da humanidade, pelos atentados de Nova York. Porque nós éramos, antes de tudo e acima de tudo, rotarianos. E assim foi. E assim aconteceu à noite. Quem lá esteve é protagonista e testemunho dessa história. Evidente que eu não quis trazer, vejam que eu não preparei para este documento nenhum conjunto de slides, nada disso, não era a intenção. E também não era a minha intenção pesquisar muitas fotos, são muitas, para fazer a documentação disso. Mas uma foto, me pareceu interessante exibir a todos. Eu não sei se conseguem ver. O presidente Richard King, tranquilo e sereno, com sua esposa, colocando a comenda de companheiro Poers sobre Dona Zilda Arnes. Este momento terminado, homenagens feitas, tudo mais, esse companheiro californiano, ele estava tão à vontade, que quem lá esteve é testemunho do que eu digo. Quintela, Amália, Tasso, são testemunhos, Zenilda, que ele pega o microfone e canta. Lembra os seus tempos de Las Vegas e canta New York, New York. Inacreditável. Talvez alguns ali pensassem, esse cara é um alienado. Talvez ali alguns pensassem, pirou. Não. Richard King dava um exemplo. Ele dava o exemplo da liderança. Ele dava o exemplo daquele que faz com que as pessoas se sintam bem diante de um propósito que foi pré-determinado. E o que ele fazia? Algo semelhante ao que o Poés fez conosco, ou ao que o Poés fez para nós, melhor dizendo. Porque ele simplesmente nos deixou à vontade como cidadãos do mundo. Desde este período, esse passaporte que nós criamos, o lema, a humanidade é a nossa missão, tudo isso que eu contei para vocês, tudo isso que neste vídeo passa a ser um documento da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, é para nós podermos imaginar como é o desafio do exercício de nossa liderança diante dos tempos da adversidade. Liderar diante dos tempos, eu diria, normais, tranquilos, é fácil. Fazer companheirismo é fácil. Tratar bem as pessoas é fácil. Ter reuniões agradáveis com boas palestras é fácil. O desafio está quando algo que não é previsto se apresenta diante de nós com uma magnitude, com um impacto extraordinário, e diante disso nós podemos ter uma reação, devemos ter uma reação. Ainda há pouco meu clube acaba de divulgar o resultado de um concurso que nós fizemos, foi algo inédito, portanto, foi um protótipo de alguma coisa que nós vamos amadurecer com a presidente Isaura, que foi a escolha da rua mais arborizada do nosso bairro. Isso parte por uma opção entre os rotarianos do clube, 9 ruas, dessas 11 ruas, dessas 11, 8 são selecionadas,
Dessas 8 pelo Instagram, fazemos um concurso durante 3 dias. Primeiro, 2 a 2 em 4 ruas, depois 2 a 2 em 2 ruas, depois entre 2 ruas a vencedora, e hoje foi declarada a rua vencedora. Me coube fazer aquilo que eu tenho aprendido em Rotary, exercer o aspecto motivacional disso. E aí me coube o papel de defender uma determinada rua, vote na rua tal, vote na rua tal. E as pessoas entraram nessa onda alegre e votaram. E esta rua foi a vencedora. E as pessoas que votaram na rua vencedora hoje ficaram felizes. Opa, que legal, a gente ganhou. Uma coisa até certo ponto pueril. Eu criei um grupo pelo Rotary da Tijuca, no nosso bairro, chamado Grande Tijuca em Ordem. E este foi um dos grupos que nós mobilizamos para entrar nessa brincadeira de vote na rua mais arborizada. Então, era meu dever voltar a este grupo dizendo, olha, o concurso chegou ao final e a rua mais arborizada está lá no Instagram, visite. Um indivíduo vira-se para mim e diz assim, ao invés de falar de árvores, fale dos buracos. Isso num grupo. E aí, este é o momento em que o aprendizado de Richard King ressurge no meu ser. Porque a minha primeira reação seria, obviamente, dizer, no mínimo, um desaforo para esse sujeito. Né? Nós estávamos fazendo uma coisa simples, uma coisa alegre, que eleva o bairro, e ele agride, e os buracos. Aí eu disse para ele, faz o seguinte, você fica com os teus buracos, eu fico com as minhas árvores, tá legal? E aí ele voltou, não, só faz o seguinte, eu espero que você caia num buraco para você ficar contemplando as suas árvores de dentro do buraco. Aí, diante de tanta agressão, voltando a me lembrar do exemplo de liderança que eu tive, eu me dirijo no particular para eles assim, meu amigo, desarma a tua alma. Você não vai ser uma pessoa feliz dessa forma. Para quê? E ele parou. Ele cessou. No grupo, eu vou cair no buraco que ele desejou, eu vou ficar contemplando as minhas árvores dentro do buraco. Não importa. O que me importa é pacificar e o que me importa é construir. E isso é o que me faz estar em Rotary. Eu concluo esse depoimento fazendo uma declaração de gratidão, primeiro a todos os companheiros, aos mais de 1.200 companheiros que, à época, integravam os 67 clubes, ou melhor, os 73 clubes do Distrito 4.570. A todos os companheiros, e em nome de Fernando Quintela, eu dedico a todos esses, de todos os outros distritos do Brasil, que se deslocaram de suas cidades, pagaram hospedagem, acreditaram que 11 de setembro aconteceria e não foram frustrados, porque investiram a sua crença de que haveria a noite de 11 de setembro com Richard King, e eles tiveram a noite de 11 de setembro com Richard King. Eu dedico esse depoimento ao Rotary Clube do Rio de Janeiro. Os companheiros do Rotary Clube do Rio de Janeiro não fazem ideia da admiração histórica que eu tenho pelos seus ancestrais, pelas gerações que antecederam os atuais companheiros do Rotary Clube do Rio de Janeiro. E por ter sido este clube, o Rotary Clube do Rio de Janeiro, que deu vida ao único clube que eu conheça que não foi provisório, o Rotary Clube da Tijuca, que me acolheu há cerca de 27 anos atrás como rotariano e que até hoje, com generosidade de todos os companheiros, continuam me acolhendo como um companheiro em Rotary, o companheiro do Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca. E, por último, eu dedico este documento a todos aqueles que acreditam na intenção, que não é romântica, da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, que se diferencia por ser obstinadamente dedicada a produzir saber e a colocar o saber à disposição da sociedade. Esta academia ela está muito mais voltada à questão, eu diria, acadêmica propriamente dita, a questão intelectual, do que a questão do lazer ou da delicadeza de algum tipo de situação que possa ser muito agradável para cada um de nós,
mas que para a sociedade como um todo tem pouco interesse. Nós estamos obstinadamente dedicados a pesquisar a história, a usar essa história como pavimentação do nosso futuro, a influenciar as novas gerações com a ancestralidade daqueles que nos antecederam e a registrar atitudes como a de Richard King, um ilustre californiano, ainda hoje vivo, saudável, lúcido entre nós. Um companheiro que tem visão de futuro, um companheiro que sabe o seu papel, um companheiro que, mais que tudo, continua sendo um incentivador de pessoas que não conhecem. Richard King não conhecia seus 538 governadores, passou a conhecê-los em Anaheim. Richard King não conhecia o governador Joper Padrão, passou a conhecer-me em Anaheim. Richard King não tinha ideia que no fatídico dia 11 de setembro de 2001, quando ele abre sua agenda em fevereiro de 2001 e aponta o dedo nesta data, de que ele estaria numa cidade sul-americana, à mercê dos acontecimentos, assistindo aos atentados terroristas de Nova York e do Pentágono. Não tinha a menor ideia. Mas em nenhum momento este ilustre companheiro abdicou do seu papel de, acima de tudo, como me disse, ser líder da nação rotária e se comportar como tal. E, mais uma vez, diante do seu gesto, diante de sua atitude, ao cumprimentar cada presidente padrão, ao generosamente colocar o seu autógrafo em cada passaporte, generosa e pacientemente, ao colocar na lapela de Dona Zilda Arnes o título de companheira Poeres, e, ao final de tudo, depois da escola de samba ter se apresentado, a cantar New York, New York para nós, demonstrando de que a vida prosseguiria como vem prosseguindo, este homem nos deu, mais do que tudo, um legado. Cabe a cada um de nós que presenciou este momento, ou que tem a oportunidade de, através de um documentário como este, perceber o que aconteceu, interpretar os fatos a seu bel prazer. Eu concluo este depoimento dizendo que enfrentar a pandemia foi um impacto. Eu estava com os meus companheiros no Rotary da Tijuca numa quarta-feira, numa reunião ordinária nossa no Tijuca Tênis Clube. Quando a gente volta para casa, pandemia decretada, Tijuca fechado, o que vamos fazer? Na quarta-feira seguinte, o Rotary da Tijuca estava com as reuniões virtuais em plena atividade. Nós talvez não tenhamos sido o primeiro clube do mundo a fazer as reuniões virtuais, mas, sem dúvida nenhuma, fomos um clube que não interrompemos nossa história de 71 anos de reuniões ininterruptas. Por que terá sido isso? O legado de Richard King terá participação nessa atitude? O companheiro Tasso passou a nos dizer de que o Rotary da Tijuca, que ele integra, é um clube de atitude. O Tasso define esses 71 anos de muitas gerações de rotarianos com uma única palavra: atitude. E o que Richard King fez em 11 de setembro conosco? Ele teve atitude. Ele não titubeou, ele não vacilou, ele não hesitou, ele não pediu horas para pensar, 30 minutos. Governador Joper, me ligue em 30 minutos. E em 30 minutos eu ouço: governador Joper, aqui eu não sou um cidadão estadunidense, aqui eu sou o presidente da nação do Rotary, e assim vamos nos comportar. A você, Richard King, e a sua esposa Sherry, o nosso voto de gratidão por você ter, não por acaso, entrado em nossa vida e por você ter nos dado o legado que há de sempre nos acompanhar, sabendo que a humanidade é o nosso negócio, a humanidade é a nossa missão, que, como uma águia, nós vamos para um canto isolado da montanha para tirar nossas penas, quebrar nossas garras, arrancar nosso bico, mas ressurgir como uma águia, e que, como uma águia, nós estaremos sempre prontos
a servir a esta humanidade, que nós, em Rotary, estamos em busca da paz e da compreensão, incessantemente, perseverantemente, voltados a esta causa, sem pestanejar. Que assim seja para sempre. Muito obrigado a todas e a todos que assistiram a esse documentário. Obrigado. Obrigado e parabéns, presidente Jopper, esse seu depoimento emocionante. Hoje nós aqui dizemos para você, né? O tempo foi curto para que nós pudéssemos aproveitar mais e mais aí suas palavras. Rememorar esse ano de 2001 e o período 2001-2002, né? É muito emocionante e gratificante a gente poder ver que ainda permanece em nossas mentes, né? Para finalizar a reunião, Jopper, hoje eu não vou fazer o convite da próxima reunião nossa, não. Eu vou pedir a você que faça. Companheiro Tasso, eu vou apresentar a agenda das próximas reuniões nos próximos dias. Nós hoje nos dedicamos especificamente a este momento e também a construir o seminário presencial que a ABROL, Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, estará empreendendo no dia 28 de setembro, no Centro Cultural da Justiça, sobre o tema liberdade de pensamento. Portanto, a maneira como esta academia, que, como eu disse, busca produzir saber e colocar o saber à disposição da sociedade, celebra o seu primeiro aniversário, será vencendo as barreiras do medo, fazendo um encontro presencial para 40 pessoas no Centro Cultural da Justiça, na Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro, tendo o companheiro Fabrício como o nosso acadêmico Fabrício Fernandes como nosso expositor sobre o tema liberdade de pensamento. E, dentro dessa perspectiva, vamos anunciar os próximos programas Saber Mais. Muito obrigado, companheiro Tasso, pelo seu apoio. Obrigado a você, presidente. Era exatamente sobre esse... Eu acho que eu não podia negar de que você fizesse esse convite, já que é o primeiro ano da ABROL Rio, e ninguém melhor que o nosso grande presidente aí. Parabéns pela sua gestão durante esse ano. Estaremos lá no dia 28, presente. Quem puder estar na presencial será ótimo, e eu, infelizmente, vou estar aqui longe, mas perto do que nunca. Obrigado a todos. Até a próxima sessão do programa Saber Mais da ABROL Rio, e os microfones serão liberados.